Gente, muito boa tarde. O que vocês vão assistir agora é a entrevista que eu fiz com a Alnei. A Alnei é uma cubana refugiada. A Alnei, ela saiu de Cuba pela Guiana Francesa, passou 40 dias na mata. Ela teve um processo muito dolorido, né, na mata. Depois, ela chegando na fronteira, ela conseguiu ficar na casa de uns haitianos que roubaram um pouco do dinheiro que ela tinha. Depois, ela foi assistida por um brasileiro, foi levada até a Polícia Federal, onde conseguiu então um visto provisório para ficar aqui no Brasil. Então eu trouxe a Alnei para que ela pudesse relatar um pouquinho da vida dela lá em Cuba, do que é o sistema socialista, né, que hoje está sendo apregoado aqui no Brasil como algo de bom, né? Então a Alnei, ela vai falar para vocês, né, então eu já estou passando para vocês mais ou menos algumas coisas que talvez vocês não entendam. A mãe dela, por exemplo, esteve internada lá, e por falta de medicamento, depois ela foi para terapia intensiva, e nesse dia, pensem vocês, nesse dia faltou oxigênio no hospital e todos os pacientes que estavam com a mãe dela morreram. Isso é para vocês terem uma ideia do que é o sistema em que eles vivem. Desculpa. Ela participou também daquela manifestação de julho do ano passado, que a gente viu aqui nas TVs aqui do Brasil. Interessante dizer que a TV mostrou aquela manifestação, mas não mostrou essas pessoas que estavam morrendo nos hospitais por falta de oxigênio. Foi mortes coletivas dentro daquele hospital, e isso a televisão não mostrou. Nessa manifestação, 488 pessoas foram presas, e a maioria delas condenada de 10 a 18 anos de prisão pelo simples fato de ir para a rua protestar, né, contra o governo, pelo aquilo que eles estão passando, pela miséria, pela fome, pela necessidade, né, que eles têm lá. Então, o simples fato de protestar, eles pegaram de 10 a 18 anos de prisão, e alguns deles, eles não sabem nem se ainda estão vivos ou não, ou se não estão, né? Então, é só para que você tenha uma ideia do que é viver num país social, um país chamado socialista. Então, que você possa refletir em todas as palavras da Alnei, aquilo que ela vai colocar, né, e ver se realmente é isso que você pretende para o teu país, ok? Obrigado, eu quero que você curta esse vídeo, que você compartilhe para que mais pessoas possam alcançar essa história, né, que você deixe lá o seu like, o seu comentário, né, e que você tenha consciência, né, de que país você quer para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, até para você mesmo viver os seus últimos dias, né? Então, pense bem antes de colocar o seu voto naquela hora, tá bom? Que Deus abençoe. Olá, graça e paz a todos. Estamos começando mais uma programa aqui para a Rádio Resgate, e hoje eu estou aqui com uma amiga que eu conheci de Cuba, né, do país de Cuba. Seu nome é Alnei Barbacena Coelho, né? E ela vai contar para nós um pouquinho da sua história, um pouquinho daquilo que ela viveu em Cuba e daquilo que ela está vivendo aqui no Brasil agora. Daí, para mim, para a Rádio Resgate, é um prazer muito grande recebê-la aqui, né? A gente fica muito feliz. E eu queria começar perguntando para você como foi a sua saída de Cuba. Como é que você saiu, como é que você chegou aqui no Brasil? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Perfeito. Yo salí de Cuba por Guyana Inglesa, que es de libre visado para Cuba. De allí cruzamos la frontera de Guyana hasta Brasil, Boa Vista. Allí estuvimos más de 40 horas por la selva, prácticamente sin alimento. Montamos en una lanchita, montamos también un Ferrari, pasando trabajo. Luego llegamos a Boa Vista. En Boa Vista estuvimos en casa de nos dejaron en casa de unos haitianos que nos botaron para la calle, nos quitaron el dinero. Luego un brasilero nos alojó allí en un hotel, y allí estuvimos hasta que fuimos a la Federal y nos dio el protocolo. En la Federal hicimos el protocolo de la residencia provisoria hasta que logramos llegar hasta aquí, a Itapuá. Quer dizer, se nessa saída, nessa sua passagem, você teve com um haitiano e eles levaram o pouco que você tinha de dinheiro, né? Assim mesmo. Tá, e aí então lá você conseguiu, então, e hoje você já normalizou as situações como no Brasil? Ya hoy se normalizó todo, gracias a Dios. Tá,
E você saiu exatamente por quê de Cuba? Exactamente salí de Cuba porque en Cuba, Cuba es un país socialista, ¿sabes? Sí. Comunista. Entonces la situación en Cuba resulta muy difícil tanto económicamente como en la salud. Por ejemplo, el 11 de julio del año pasado en Cuba hubo una manifestación donde salimos todas las personas, el pueblo salió en su totalidad a las calles porque realmente ya no aguantábamos más, muchas personas fueron detenidas, muchas personas están cumpliendo prisión todavía por esta situación, porque no existe la libertad de expresión, no existe. Tú no eres libre de expresar lo que sientes, no puedes, porque el gobierno así no accede a que uno se pueda expresar. Por ejemplo, mi papá tiene cáncer de próstata, hace 6 meses no hay medicamento para él. Mi mamá tristemente murió el 12 de agosto del año pasado, y tristemente estando en un policlínico policlínico 20 aniversario de Santa Clara, esperando una ambulancia que nunca llegó. Luego, al tercer día, mi hermano y yo nos fuimos bajo nuestros medios para el hospital. Cuando llegamos al hospital, que pensábamos que todo estaba bien, que habíamos llegado al lugar, ella fue llevada a terapia intensiva, donde fue acoplada y la saturación de oxígeno le subió. Le hicieron la prueba del COVID, le dio negativo. Entonces, como a los 40-50 minutos después de estar en intensiva, se acabó el oxígeno de adentro de terapia intensiva. Esa noche murió prácticamente todo el mundo. Entonces, eso no sale en la televisión, esto no sale en ningún lado. Ya lo último que hizo el presidente fue decirle al pueblo revolucionario que salga a las calles a combatir supuestamente a las personas que no creemos ya en él. ¿Por qué? Porque mi país tiene hambre, tiene fome, tiene hambre, tiene falta de medicamento, de carencia, demasiadas carencias. Gente, para você que não entendeu, eu vou tentar traduzir para ela aqui. Ela participou daquela revolução, daquele levante que teve do dia 12 de julho do ano passado, né? Onde várias pessoas foram presas, para ser mais preciso até a data, naquela data 488. A maioria daquelas pessoas que vocês viram naquela manifestação aqui no Brasil foram condenadas de 10 a 18 anos de prisão apenas porque ousaram protestar contra o governo comunista, né? Então por que eu estou entrevistando ela aqui? Para que vocês tenham noção do que é viver num país comunista, num país onde não há liberdade de expressão. Ela teve o seu pai, está doente, né? Tá doente, câncer, né? Não há, ele está com câncer, não há medicamento. A sua mãe esteve internada e morreu por falta de cuidados, correto? Por falta de medicamento, falta de oxigênio, e ela veio a ter óbito, né? Hoje aquele povo vive sem nenhuma liberdade, né, de expressão em Cuba. Além do que, como é a questão da alimentação? Como vocês conseguem alimento lá? Bueno, la alimentación viene por una libreta de abastecimiento, por la bodega, donde solamente para el mes por persona recibimos media libra de aceite, 4 libras de arroz por persona, un pan diario por persona, eso el pan sí es diario, frijoles, media libra de frijoles por persona, todo eso para un mes, ¿me entendió? Bom, vocês entenderam que eles recebem um pão por dia, né? Um pão por dia, um pão por dia, 12 libras de arroz, que é no caso meio quilo mais ou menos aqui, né, para a semana por pessoa, tá tudo racionado. Então só para que você tenha ideia do que nós estamos falando de um país que vive um regime que está prestes a ser colocado aqui no Brasil. Eu gostaria que você desse um conselho à população brasileira em relação à nossa eleição. ¿Cómo Lula es visto en Cuba? Bueno, realmente yo les puedo asegurar que soy cubana, que el comunismo realmente no es bueno. ¿Por qué? Porque
es que no tenemos nada, no somos dueños ni de nosotros mismos. No tenemos lo principal, no tenemos medicamentos, no tenemos alimentación adecuada. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que deben tener bien en cuenta a la hora de saber cuál presidente tomar como decisión, o sea, a la hora de votar, porque pueden actuar erradamente, porque el comunismo no da acierto en ningún lado del mundo. Você era o quê? Qual é a sua profissão em Cuba? Profissão, qual é a profissão? Ajá. Yo estudié administración empresarial, estudié, hice cursos de masaje terapéutico, hice cursos de masaje corporal. Entonces, realmente el Estado, tú trabajas para el Estado y el salario no alcanza. ¿Por qué? Porque realmente no, el salario con respecto a lo que puedas adquirir, porque ahora en Cuba las tiendas son de MLC, de moneda libremente convertible, cuando realmente el país no le paga al trabajador con esa moneda, ¿me entiendes? Bom, ela é massoterapeuta, né? E lá em Cuba, né, para ela trabalhar como massoterapeuta, o salário que ela ganha não é compensatório, não compensa, né? Além de ser pouco. Aqui no Brasil você já está fazendo alguma coisa? Já está trabalhando aqui? Aquí en Brasil he hecho algunos trabajos ya. Aquí me han acogido, gracias a Dios, muy bien. Aquí tengo comida, aquí tengo alimento. De alguna manera, en cualquier momento voy a estar ayudando a mi familia. Certo. ¿Me entiendes? Uma pergunta. Se você voltasse hoje a Cuba, você poderia entrar livremente em Cuba? No puedo entrar libremente hasta no tener una documentación. De hecho, a Guyana no puedo entrar más porque yo entré salí de Cuba por Guyana y ya a Guyana no debo entrar nunca más. Ahora, para voltear de Brasil a Cuba debe ser quizás con los años, si llego a tener mi ciudadanía. No sé cómo lo tomará el pueblo del país cubano, quizás vaya presa, quizás pueden pasar muchas cosas. Pero seus pais estão lá ainda? Mis padres mi papá está en Cuba, mi papá y mis hermanos, mi familia. Há o risco de você voltar em Cuba ser presa em Cuba? Pudiera ser también. Bom, gente, isso é só para vocês terem uma ideia daquilo que nós estamos vivendo agora no Brasil. Nós estamos na iminência, né, de uma eleição onde você vai ter que escolher entre ser livre, né, e entre viver num país comunista, socialista, que isso aqui representa o socialismo. Longe da sua família, longe de casa, sem nenhum tipo de liberdade, veio encontrar liberdade no país vizinho, tal qual são os nossos amigos também aqui da Venezuela, que estão entrando lá para caramba, né? Então, só para que você tenha ideia daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Uma coisa é você falar daquilo que as pessoas falam para você, e outra coisa é você viver. É assim mesmo. Né? Porque ela viveu na pele, vive na pele, está longe dos seus pais, longe da sua família, porque ela não tem liberdade de expressão no país dela, país totalmente destruído. Destruído totalmente, totalmente destruído. Você não tem mais nada que fazer naquele país e você não tem liberdade nem de protestar, de contestar, porque você corre o risco de, como esses 480 estão presos hoje, e ninguém sabe o destino de muitos deles. Não sabe nem se estão presos, se estão vivos. Exato, né? não se sabe. Porque não tem como você ter esse conhecimento. Então, eu estou dizendo aqui só para que você tenha ideia da importância dessa eleição, da importância das escolhas que vamos fazer agora. Né? Porque, assim como ela, tem várias pessoas hoje no Brasil vivendo clandestinamente. Ainda bem que o Brasil é um país que abraça, que tem abraçado, tem o nosso governo Bolsonaro, ele abriu as fronteiras e abraçou a todos os refugiados. Nós temos aqui, nós somos uma nação acolhedora, que acolhe, né? Mas é claro que se você tivesse hoje condição e o seu país voltasse a ser um país, né, como o Brasil, você voltaria para lá? Se fuera um país como o Brasil, sim, sí, volteara a minha família. Então, só para você ter uma ideia, você é obrigado a sair do seu país, do país em que você mora, porque você não tem liberdade, né? Se você tem filhos, minha filha, a hija dela está cá,
e ela tem que trazer a filha, tirar da pátria, tirar do convívio dos avós, da família, porque ela não tem liberdade para viver dentro do seu próprio país. Então a minha pergunta para você hoje é isso que você quer escolher para o Brasil? É esse modelo de política que você quer, esse modelo de país, onde teus filhos não têm liberdade, onde você não tem liberdade, onde você não tem autonomia para dizer daquilo que você pensa ou aquilo que você acha, você é obrigado a ser, você é cerceado, caso contrário você pode ser preso. Então pense bem, né, antes de você votar no próximo dia 30, e eu sempre digo a você, principalmente você cristão, eu não voto no Bolsonaro por causa do Bolsonaro, mas é pela pauta que ele defende, uma pauta de liberdade, de família e Deus, né, acima de tudo. Então, quando você for votar, que você tenha consciência, que você pense aqui na UNEI, na sua... Joana. Como? Joana. Joana, que é a filha dela, que estão aqui longe do seu país, porque algum dia alguém teve a infelicidade de achar que o socialismo era algo bom para a sociedade e ela não foi em lugar nenhum. Estamos vivendo assim, Cuba, Venezuela, Chile, agora Argentina, né? E eu espero que o Brasil não passe por esse processo que eles estão passando. Você gostaria de relatar mais alguma coisa? Não, já estou. Ela está me dando liberdade para colocar esse vídeo, eu vou colocar na Rádio Resgate para que vocês levem adiante, né? E você mora aqui, eu não vou falar onde você está morando. Aqui em Itapuã? Está em Itapuã? Aqui em Itapuã. Ela mora aqui em Itapuã, ela é massoterapeuta, caso vocês precisem, depois eu vou deixar o telefone, caso vocês precisem dos trabalhos dela, né? Então, aí você pode ligar para mim aqui, eu vou passar para ela o telefone e vocês podem contratá-la diretamente, né, para que possa ajudar famílias que queiram ajudar ela aqui no Brasil também, né? E mais uma vez fica aqui, né, o nosso apelo a você que vai votar no dia 30, que você tenha consciência do seu voto, tenha consciência daquilo que você pode fazer. Nós podemos virar uma Cuba, nós podemos virar uma Venezuela, nós podemos virar uma Argentina, mas nós podemos também continuar sendo um país próspero, livre, onde você tem toda a liberdade, teve como teve até hoje, de ir e vir, e de falar e de se expressar. E também, além disso, você tem a liberdade de professar a sua fé, de viver a sua comunhão com Deus, sem interferência do Estado. Pense bem naquilo que você vai fazer no dia 30, né? Hoje eu sempre digo, o poder ainda está nas suas mãos. A partir do dia que você votar, o poder vai estar na mão daquele que você delegar. Que Deus te abençoe e até a próxima. E eu espero contar com você também no dia 30, tá bom? Obrigado pela sua disponibilidade, né? Vamos torcer para que um dia você possa voltar à sua pátria, né? Uma pátria livre de tudo isso, né? Eu espero que o Brasil possa também, né, nesse novo caminho que a gente está trilhando, né, que a gente possa também ajudar vocês, né, a encontrar uma saída para tudo isso, para que você possa voltar então à sua pátria, mas até lá, enquanto isso não acontecer, você é muito bem-vinda na pátria brasileira, tá bom? Graças. Obrigada. Bom, obrigado a você também, tá? E até a próxima.